Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do blog Inglês no Teclado. Nessa nova aula eu vou falar sobre as datas em inglês. Eu vou fazer aqui, pessoal, um apanhado mais geral sobre as datas em inglês, porque eu não vou ficar tão preso a algumas regrinhas, né? Sobre, por exemplo, como utilizar o hífen nas datas em inglês, ou sobre como combinar dias, mês e ano. A propósito, eu vou até comentar um pouco sobre como combinar dia, mês e ano em inglês, mas a gente vai falar aqui de uma maneira mais geral sobre as datas em inglês. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente está falando dos dias da semana em inglês, a gente deve optar pela preposição on. Então, por exemplo, você deve dizer on Monday, on Tuesday, se você quiser justamente se referir ao dia da semana em que um evento, em que algo vai ocorrer. Você pode dizer que tem aula de inglês toda terça. Em inglês fica I have English classes on Tuesdays. Repetindo, I have English classes on Tuesdays. Então, como eu disse aqui, a gente tem que optar pela preposição on quando a gente está falando dos dias da semana em inglês. A gente tem o costume de dizer, por exemplo, em português, 1º de maio, 1º de junho, 1º de agosto, 1º de outubro. E aí, para os outros dias do mês, a gente diz no dia 4 de maio, no dia 5 de maio, no dia 6 de maio. Então, na nossa língua, a gente tem o costume de dizer primeiro, quando nós estamos referindo ao dia 1 do mês. Já na língua inglesa é um pouquinho diferente, porque a gente não tem essa questão de diferenciar quando a gente fala do primeiro dia do mês e de todos os outros dias do mês. Na língua inglesa, a gente tem o costume de dizer the first, para o primeiro dia do mês. Só que aí a gente continua com essa abordagem, a gente diz the second, a gente diz the third, e assim sucessivamente. Então, para todos os dias do mês em inglês, a gente deve optar por utilizar os números ordinais. Então essa é uma pequena diferença que você tem que ficar atento. Quando na nossa língua, na língua portuguesa, a gente diz 1º de maio e depois a gente sai mudando, diz o dia 3, dia 4, dia 5. Já na língua inglesa a gente deve dizer 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e por aí vai. Outro detalhe interessante é que a gente costuma combinar os dias do mês com o artigo the. Então você diz em inglês the first, quando quer se referir ao primeiro dia de algum mês em inglês. The second, quando justamente você quer se referir ao segundo dia do mês. The 20th, quando eu estou me referindo ao 20º dia do mês. Na nossa língua a gente não diz 20º dia e tal, a gente diz no dia 20 de maio, no dia 20 de julho. Já em inglês a gente diz the 20th. Se você estivesse perguntando, puxa Daniel, como é que funciona essa terminação que você está utilizando aí para essas palavras? Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo justamente para você poder conferir como a gente deve montar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e por aí vai em inglês. Então não se esqueça de acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse vídeo. Caso a gente venha falar apenas do mês em inglês, a gente deve optar pela preposição in. Então eu devo dizer em inglês in June, in December, in January. Então, repare que no caso dos dias do mês em inglês, a gente tem que optar pela preposição in. Eu posso dizer que eu vou sair de férias em março. Em inglês isso fica I'll go on vacation in March. Repetindo, I'll go on vacation in March. Se você estivesse perguntando, poxa, Dani, você disse que para o dia do mês a gente tem que utilizar in. Por que você utilizou on no seu exemplo? Veja que on compõe a expressão go on vacation, porque no mês em específico eu utilizei a preposição in. Então eu disse que eu vou sair de férias em março. I'll go on vacation in March. Eu posso dizer que duas pessoas foram condenadas em uma determinada data. Em inglês isso fica on November the 20th, they were sentenced to jail. Repetindo, on November the 20th, they were sentenced to jail. Eu posso falar exclusivamente do ano, e nesse caso, assim como no caso do mês, eu devo optar pela preposição in. I was born in 1985. Eu nasci em 1985. I was born in 1985. Eu posso dizer que eu vou me aposentar na data 20 de novembro de 2017. I will retire on November the 20th of 2017. Repetindo, I will retire on November the 20th of 2017. Então veja aqui nesse caso, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com a preposição. Isso porque você pode ficar um pouco confuso. Quando eu citei aquela questão dos dias da semana, eu lhe expliquei que a gente deve optar pela preposição on, se estivermos falando tão somente do dia da semana.
É muito fácil as pessoas confundirem e pensarem, poxa, mas que regra chata. Quando eu estiver então falando do dia da semana, eu devo utilizar on. Quando eu estiver falando do mês, eu devo utilizar in. Se eu falar do ano, eu devo utilizar in também. Mas e quando, por exemplo, eu estiver falando do dia do mês e do ano, ou seja, quando eu tiver uma data completa? Nesse caso, pessoal, eu costumo dizer, ou eu costumava dizer aos meus alunos que toda vez que aparece o dia, você deve sempre lembrar de utilizar a preposição on. Então, pouco importa se aparece o mês ou o ano. O dia sempre prevalece sobre o mês ou o ano, porque é uma questão mais específica. Então, se você tiver o dia, o mês e o ano, você deve optar pela preposição on. Se você tiver o dia e o mês, você deve optar pela preposição on. Então, o dia ele sempre irá prevalecer sobre o mês e o ano. Então lembre-se, nesses casos a gente deve optar por on. Muita gente me pergunta, mas Daniel, qual que é a ordem no final das contas, né? Porque, por exemplo, na nossa língua a gente diz 28 de outubro de 1985. A gente tem o dia, 28, logo na sequência veio o mês, outubro, e depois o ano, 1985. Na língua inglesa também é assim. Então você pode optar pelo dia, pelo mês e na sequência o ano. Só que um detalhe aqui é o seguinte, pessoal, essa sequência que a gente adota na nossa língua, que eu estou dizendo que a gente pode utilizar no inglês, é um procedimento, é uma abordagem que a gente justamente adota no inglês britânico. Então no inglês britânico é muito comum a gente justamente utilizar essa abordagem que a gente utiliza na nossa língua, na qual a gente primeiro posiciona o dia, na sequência vem o mês e depois o ano. Isso porque na língua inglesa, em se tratando de inglês americano, a gente deve inverter o dia e o mês. Então no inglês americano a gente deve justamente posicionar o mês primeiro, depois vem o dia e depois na sequência o ano. Então se por exemplo no inglês britânico a gente tem a data 5/12 de 2017, a gente tem lá escrito 5/12 de 2017. Nesse caso a gente sabe que a gente está falando do dia 5 do mês de dezembro de 2017. Isso no inglês britânico. Porque se a gente estiver trabalhando com o inglês americano, a gente tem que inverter. E aí primeiro vai vir dezembro, vai vir 12, na sequência vem o dia 5 e o ano 2017. Muita gente me pergunta, poxa, Daniel, mas como que eu faço para não confundir? Quer dizer, como que eu faço para ter certeza? Nesse caso eu devo utilizar a data que os americanos adotam, ou nesse caso eu devo utilizar a data que os britânicos adotam. Olha, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, você está preenchendo um formulário que vai ser utilizado, por acaso, por americanos ou que vai ser enviado para os Estados Unidos, para alguma universidade que está relacionada aos Estados Unidos, adote o sistema de datas que os americanos adotam. Agora, se, por exemplo, você está preenchendo um formulário que é para uma organização que não tem nada a ver com os americanos, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, é uma organização mundial, e aí você deve, então, prestar atenção e ver se eles optam justamente pela questão do inglês britânico, e aí você deve adotar toda a sistemática que é adotada para datas no caso do inglês britânico. Agora, se você tem a data, por exemplo, 12/24 de 2006, aí você me pergunta, e aí, Daniel, como que eu faço para saber qual que é o dia e qual que é o mês nessa data? Olha, é muito simples. Por acaso um mês do ano, ele vai acima do mês 12? Não. A gente sabe que o último mês do ano é o mês 12, não é isso? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. E 12 representa o mês de dezembro. Existe por acaso o mês 13? O mês 14? Então nessa data que eu apresentei aqui para vocês, 12/24/2006, existe por acaso o mês 24? Não. Então a partir dessa data, a gente pode muito bem aduzir que estamos falando do dia 24 de dezembro de 2006, porque como muito bem sabemos, não existe o mês 24 em inglês, nem em português e qualquer outra situação. Como falar os anos em inglês? Por exemplo, essa data aqui que eu coloquei, 1985. Como que eu falo essa data aqui, 1985 em inglês? O interessante é que na nossa língua a gente não diz 1985. Na nossa língua a gente lê o completo, 1985. Já na língua inglesa há essas duas opções. Então, por exemplo, você pode falar 1985, em inglês isso fica 1985. Então, para 1985 você pode dizer 19, separado e depois 85. Ou, por exemplo, para a data 2020, você pode ler o completo. E aí fica 2020. Ou, como eu disse, você pode simplesmente dizer 2020 ou 2020. Então, você pode dizer 2020, você pode dizer 2020, ou você pode simplesmente dizer 2020, no qual justamente eu faço aquela separação 2020, que é 2020.
A gente costuma dizer em português, a festa vai cair no dia 20 de janeiro. Como que a gente pode utilizar essa expressão em inglês, né? Vai cair em tal data, vai cair em tal dia. Nesse caso, na língua inglesa, a gente costuma utilizar a expressão falls on. Então você pode justamente utilizar falls on para indicar exatamente que dia vai cair esse seu evento. Eu posso dizer em inglês, the event falls on Friday the 2nd. Repetindo, the event falls on Friday the 2nd. Veja aqui que eu citei o dia da semana e o dia do mês. The event falls on Friday the 2nd. Uma confusão muito comum de estudantes de inglês é quando eles, por exemplo, querem falar de alguma data passada ou talvez de alguma data futura. Isso porque eles ficam muito presos àquelas questões das preposições que eu citei no começo desse vídeo, né? A gente deve utilizar in, on, em tais situações. Então, ao falar de datas no passado e no futuro, pessoal, você tem que tomar muito cuidado para não cometer esses pequenos deslizes. Por exemplo, eu quero falar que a gente foi para o Rio de Janeiro em dezembro passado. Como que eu digo isso? Na língua inglesa você pode dizer we went to Rio. E aí? Eu devo dizer in last December, porque eu estou me referindo ao mês? Ou eu simplesmente digo we went to Rio last December? Você deve dizer we went to Rio last December, porque, como eu disse, estamos tratando de datas passadas e futuras. E aqui a gente não deve fazer essa opção por utilizar in, on, combinado a essas outras estruturas como last December. Então o correto é we went to Rio last December. Não diga coisas como we went to Rio in last December. Eu quero dizer que a Maria ela vai estar de volta na próxima terça-feira. Eu devo dizer em inglês Maria will be back. E aí, como eu completo essa frase? Eu devo dizer next Tuesday ou eu devo dizer on next Tuesday? Veja que, novamente, aqui a gente está tratando daquelas questões de datas passadas ou no futuro. Então, nesse caso, como se trata de uma data no futuro, em que eu vou especificar quando a Maria vai estar de volta, eu devo dizer Maria will be back next Tuesday. Não sai por aí dizendo coisas como Maria will be back on next Tuesday, porque nesse caso estamos fazendo uso da palavra next, justamente como apareceu naquele exemplo anterior, em que eu utilizei a palavra last. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo super geral sobre como tratar datas em inglês. Se você quiser mais informações sobre datas em inglês, como por exemplo, como escrever uma data por extenso ou como ler uma data completa, eu vou deixar um link aqui embaixo da descrição desse vídeo em que você vai encontrar inclusive áudios e vários exemplos para você poder testar se está realmente sabendo como montar datas completas em inglês. Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Gostaria de te pedir para curtir esse vídeo e também eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado, caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo. Thank you for watching. I'll see you next class. Bye.